No ar, podcast FURB FM. Olá, ouvinte! Como você está? Vamos para o nosso bate-papo de hoje? O tema é jornalismo digital, desafios e novas formas de fazer e acessar informação. Nós vamos falar sobre o assunto em 2 episódios e este é o primeiro. A entrevistada é a professora Alessandra Ojeda, que é coordenadora da pós-graduação em jornalismo digital e mercados inovadores da comunicação, oferecido pela FURB e que já está com as inscrições abertas. O curso é voltado para quem deseja se atualizar, inovar e empreender na área. A conversa foi muito legal. Nós tratamos sobre as mudanças tecnológicas, o contexto pandêmico e também essa necessidade que os profissionais da área têm de se atualizar constantemente. Professora Alessandra Ojeda, seja muito bem-vinda aqui no nosso estúdio. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar sobre um tema tão atual e também de interesse público. E já vou começar perguntando o que é jornalismo digital e qual é o cenário que está se desenhando agora. Perfeito, Camila. De novo, obrigado pelo convite. Jornalismo digital hoje são todos os meios, a gente teve uma convergência de meios, então tudo que hoje as pessoas consomem de informação normalmente passa pelo meio digital, né? Mesmo quando a gente pensa, por exemplo, no radiojornalismo, como a gente está falando aqui, conversando, né, pela FURB FM, as pessoas consomem também pela internet. Então, é um jornalismo digital, além de ser multimeio, porque as pessoas podem ouvir na rádio, podem ouvir no seu dispositivo móvel, enfim. Então, a gente teve uma digitalização de todas as áreas da economia, inclusive do jornalismo. TV hoje, as pessoas assistem por streaming, assistem a hora que elas querem. Então, na verdade, quando a gente pensa em jornalismo digital, hoje é difícil a pessoa consumir o jornalismo sem ser através dos meios digitais. Quando tu acessa uma notícia numa rede social, por exemplo, ela normalmente te leva para um site de notícias. Isso é jornalismo digital. Mas se a gente pensar em qualquer meio de imprensa hoje, passa por essa digitalização. Inclusive a pandemia parece que veio impulsionar essa migração, porque com o isolamento as pessoas têm acessado tudo de forma digital. Isso, na verdade as pessoas já tinham muito hábito, né? A partir do momento que a gente começou a ter uma internet mais rápida no Brasil, claro que o jornalismo digital surgiu nos anos 90, principalmente com a internet em crescimento, mas nos últimos anos a gente teve essa migração. Hoje todo mundo com o celular faz tudo, né? Inclusive acessa tudo por ali, acessa o seu streaming, acessa o seu programa de rádio, o seu podcast, tanto que podcast está tão em alta por isso. E a pandemia, sim, o que ela principalmente acelerou foi a produção digital. Né? O que antes a gente tinha uma produção muito profissional na TV, por exemplo, continua tendo, mas a gente viu aí uma digitalização, inclusive na produção de jornalismo, com muitas entrevistas feitas, mediadas por tecnologia, né? Com as pessoas participando muito mais também da produção do jornalismo digital. Então, sim, a pandemia tornou a imprensa e as notícias muito mais relevantes, por um lado, ao mesmo tempo em que a produção ficou facilitada do jornalismo por causa das restrições que a pandemia trouxe, né? Aí esse cenário também traz pra gente uma situação que é um pouco conflitante, né? Porque surge o questionamento. Então tudo que tá na internet é jornalismo? Qualquer vídeo que é feito por qualquer pessoa pode ser considerado jornalismo? E como então os profissionais da área podem se organizar ou se profissionalizar para trazer conteúdo jornalístico? Perfeito, muito boa a tua pergunta, Camila. Na verdade, justamente o meio digital trouxe essa multiplicidade de vozes. Hoje, como eu falei, o celular facilita muito, inclusive a produção. Qualquer um pode fazer um vídeo, qualquer um pode, entre aspas, fazer um podcast. Todo podcast, né, e pode fazer um podcast de fato. Todo podcast é jornalístico? Não. Toda notícia, tudo que você compartilha pela internet passou pelo crivo, né, e pela ética e pelo trabalho profissional de um jornalista? Não. Então, especialmente
principalmente na pandemia, ficou muito importante essa diferenciação entre o que é o trabalho profissional do jornalista e o que é um trabalho amador, né? O jornalista, ele passa por toda uma formação para saber como apurar as notícias com ética, com precisão. Então, o que um jornalista produz realmente tem uma série de critérios de noticiabilidade, enfim, que uma pessoa comum não teria, né? Então, a pandemia realmente mostrou muito essa diferenciação entre o que é notícia e o que é simplesmente uma opinião. Os jornalistas hoje, temos muita gente boa no mercado, mas formada há bastante tempo, alguns, né, que não ainda conhecem todas as ferramentas e todas as possibilidades que tem no meio digital, que a gente a cada dia praticamente tem uma ferramenta nova, tem uma possibilidade nova para fazer jornalismo no meio digital de forma convergente, seja para o meio que for, né, seja focado em som, em imagem, ou em texto, ou em multimídia, e é fundamental para os profissionais da área realmente buscarem atualização, buscarem novos conhecimentos. Tem muita gente pesquisando e quer referência nessa área, né? E aí a gente, inclusive, na FURB, está oferecendo esse curso que tu comentaste no início, de pós-graduação, para trazer uma possibilidade de atualização para o mercado que a gente considera muito importante. Com todas essas alterações, tem um outro ponto importante para conversarmos, que é a distinção entre publicidade e jornalismo. A internet é movida por publicidade, as redes sociais estão aí cheias de anúncio, inclusive tem anúncio em site jornalístico também, assim como tinha em jornal impresso, na verdade, né? Mas tem sido cada vez mais difícil compreender o que é jornalismo e o que é publicidade nesse cenário. Então eu lhe pergunto, mudou só a ferramenta? Ou a gente também está precisando mudar e repensar a forma de construir esse conteúdo? Com certeza, muito boa a tua pergunta também. A gente considera que além de saber o que significa esse jornalismo digital e como que a gente pensa multimeios e como ser multimídia de fato, nós, enquanto profissionais, a gente pensa que o jornalista precisa mais do que nunca ter esse conhecimento que envolve a profissão. Então, isso hoje, né, a gente pensa muitas iniciativas de empreendedorismo, muitos jornalistas que têm boas ideias para empreender, por exemplo, mas a gente não recebe uma formação na área de administração, a gente não sabe realmente como formar uma empresa e como tu falaste, com essas ferramentas todas, como eu torno o meu trabalho visível, né, dentro desse excesso de publicidade, desse excesso de filtros que a gente tem na internet. Então, nesse curso de pós, por exemplo, e a gente acredita numa formação que realmente abarque todos esses conhecimentos. Então, a gente tem um pouco de administração nesse curso, a gente tem um pouco da questão de gestão de redes sociais, por exemplo, que é importante, porque não basta você fazer um excelente trabalho, você tem que fazer o seu trabalho aparecer, reverberar, e ele não pode, como tu bem falaste, parecer uma publicidade simplesmente. Tem que ter conhecimento de segmentação de público, de como tu conversa com o teu público, como tu chega no teu público e como você escuta esse público também, né? Não só você produzir conteúdo, mas você também absorver, que hoje a internet facilita muito isso, de como você absorve toda essa necessidade do teu público, se você tiver uma ideia específica. Então, esse curso, por exemplo, ele foca em 3 grandes áreas, né? Jornalismo digital, que daí tem todas as ferramentas, essa questão de convergência, que a gente estava falando antes, a questão da inovação, que daí a gente está falando de SEO para jornalistas, por exemplo, de como tu torna o teu conteúdo realmente relevante nesse mar da internet, e entre outras, né, ferramentas ligadas com essa questão da inovação, ambiente inovador, temos toda essa vertente de inovação e a vertente do empreendedorismo. Poxa, alguém que está fazendo o curso pode começar já com uma ideia de negócio nova no jornalismo ou não, mas durante o curso desenvolver, e ele vai poder realmente desenvolver essa ideia através das aulas que ele vai ter, mas também com um projeto de mentoria, se ele quiser, adquirindo um módulo de mentoria no final do curso. Então, a gente tem que pensar dessa forma multimídia, multimeios, mas também multidisciplinar, que tu comentaste, com certeza. Nós já estamos caminhando para o final dessa entrevista. Muito obrigada, professora. A conversa foi muito produtiva. Você que está nos ouvindo e se interessa pelo assunto, pode clicar lá em furb.br/cursos para achar pós em jornalismo digital e mercados inovadores da comunicação.
As aulas vão ser síncronas ao vivo, podendo ser assistidas pela internet, e tem uma grade aí muito bacana com grandes nomes do mercado como professores. E fala sobre ética, formato, multidisciplinaridade, negócios em comunicação, bastante coisa. Professor, então, para finalizar, gostaria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre a mentoria de projeto, que é uma disciplina eletiva que vai acontecer no final desse curso. Você comentou que vai ter pitch e um conhecimento voltado para a área de negócios. Perfeito. A mentoria, sim, é a parte, né? Porque a gente entende que de todos os alunos do curso, nem todos vão querer inovar, porque muita gente está no mercado e só quer entender melhor como pode se encaixar nesse mundo de convergência, de multimídia, etc. Conhecer com alguns dos grandes professores que nós temos no curso, mas que nem todos vão querer ter um negócio próprio. Então, por isso a gente colocou esse módulo realmente separado, que só adere quem quiser, paga um valor adicional, né, quem deseja. E como que vai ser desenvolvido esse módulo? A pessoa que quiser fazer o módulo de mentoria vai apresentar um plano de negócio, ela vai aprender durante um curso como que se faz um plano de negócio, porque não basta ter uma boa ideia, você tem que ver se ela tem mercado, né, porque a gente já teve várias inovações nos séculos e décadas aí da nossa história, mas algumas, vamos dizer, foram lançadas no tempo exato e tinham não só público, mas tinha um financiamento, etc. Então, no curso, a pessoa vai aprender como que eu realmente vejo se essa minha ideia tem potencial, ela tem potencial por mercado, formatar ela para ter esse potencial. Tu comentaste de pitch, né? Pitch são as apresentações rápidas que os inovadores do mercado apresentam para investidores, né? Seja grupos de investidores ou investidores anjo, enfim. Então, nossos professores vão poder preparar os alunos para esse momento, se eles quiserem ir atrás de investimento. E a mentoria, então, a pessoa apresenta um plano de negócios, esse plano de negócio vai ser avaliado por um dos nossos mentores e, além disso, a pessoa vai ter 3 encontros mediados por tecnologia com um desses mentores, 3 encontros de 30 minutos, que é a mentoria propriamente. São encontros individuais, dirigidos para aquele plano de negócio, em que o mentor vai poder dar caminhos para essa pessoa, como que ela segue para viabilizar aquele negócio na área de jornalismo, de comunicação, né? O curso é voltado para qualquer pessoa interessada na área de comunicação, jornalista ou não, porque na verdade a gente tem muita gente atuando hoje no mercado de comunicação que é de outras áreas também e a gente acredita muito em equipes multidisciplinares também, né, que agreguem conhecimento entre si. Então qualquer pessoa que trabalha nessa área de comunicação e se interessa por esses temas que eu comentei, pode aderir ao curso. No próximo episódio sobre jornalismo digital, a equipe da FURB-FM recebe o outro coordenador do curso, o professor James Dadan. A gente te espera lá, hein? Roteiro e locução, Camila Bulhosa. Edição de áudio, Guilherme Vailate. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FURBTV e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira, na FURB-FM 107,1.